Olá, ouvintes da Rádio Paiquerê FM 98.9. Carol Tomás falando aqui direto do estúdio da Rádio Paiquerê para falar hoje a respeito de um projeto de lei que está causando polêmica na cidade de Londrina. Foi aprovado recentemente na Câmara um projeto que prevê a internação involuntária. Proposta aí pela vereadora Jessicão. Ela chamou a proposta como uma internação humanizada. Porém, o Ministério Público se colocou contra essa proposta e hoje a gente está recebendo a promotora Suzana de Lacerda. Agradeço por ter vindo conversar um pouco com a gente a respeito. Promotora, obrigada. Então vamos falar. Qual que é o posicionamento aí do Ministério Público? Agradeço a oportunidade da rádio. E espero que a nossa conversa aqui esclareça aos ouvintes até da posição que não é do Ministério Público, mas é uma posição da lei em vigor no Brasil. Veja, hoje no Brasil a gente tem 3 formas de internação. Uma internação voluntária, uma internação involuntária, que é uma internação que pode ser solicitada pelo responsável ou por alguém que tem um grau de parentesco, mas necessita de um laudo médico, ou a internação compulsória, que também pode ser solicitada por um parente, mas que vai ser determinada então com laudo médico pelo juiz. Primeiro, é preciso esclarecer ao ouvinte que um dos motivos que o Ministério Público está indo contra esse projeto é que o Legislativo Municipal não tem atribuição para legislar sobre esse assunto. Então, essa é uma questão que já há lei federal acerca desse assunto e não existe essa modalidade de internação humanizada. 2, já há esses requisitos estabelecidos com prazo. Essas internações elas têm prazo para acontecer de no máximo 90 dias. O projeto ele permite uma internação de prazo indeterminado, permite uma internação que deixa em dúvida quem é que vai fazer essa avaliação, se é um serventuário da saúde ou um serventuário da assistência, e não fala do profissional médico, que seria uma atribuição, então, exclusiva do médico no caso da internação involuntária. E a gente tem que frisar que a internação involuntária, ela é excepcional. O médico só vai tirar um paciente com dependência ou com transtorno mental de circulação, só vai privar-lhe de liberdade em casos excepcionais. E mais, essa lei também é inconstitucional porque só a pessoa em situação de rua, um outro usuário de droga e um outro usuário de álcool que tivesse uma situação semelhante à da lei, ele não teria essa internação humanizada? Então, discrimina o morador em situação de rua, o que também é inconstitucional. Então, quer dizer, esse projeto de lei tem inúmeros problemas. Então, o que eu deixo claro para o ouvinte é que não é que o Ministério Público é contra a internação involuntária, é que ela deve ser analisada caso a caso. Pode caber a um morador em situação de rua? Pode. Pode caber a um outro cidadão que use álcool ou drogas? Pode. Pode caber a uma pessoa que tem esquizofrenia? Pode. Mas isso deve ser analisado caso a caso e com os requisitos legais. Aqui em Londrina já tiveram casos, né, dessas internações. Como é que funcionam, então? Olha, essas internações involuntárias ou compulsórias, elas têm que ser comunicadas ao Ministério Público até 72 horas depois que elas acontecem, e elas só têm efetividade se depois que esse cidadão saiu desse quadro e depois que ele saiu dessa internação, ele tenha um acompanhamento. Então, o que é importante é que a rede, a RAPS, essa
atenção para essa pessoa que esteja envolvido com álcool e drogas ou que tenha um transtorno mental, depois disso ela tenha um acompanhamento para que ela possa se manter longe de álcool e drogas. Então tem que haver, e isso já está escrito, não precisa dessa lei municipal para isso, que tem que haver uma interação da Secretaria Municipal do Trabalho, da Secretaria Municipal do Esporte, da Secretaria Municipal da Cultura, da Secretaria Municipal da Educação, para que haja uma integração de todas essas secretarias, para que esse cidadão tenha condição de se reintegrar à sociedade. Sim, e assim, eu conheço um pouco o trabalho do CAPS, né? O CAPS ali, muitas pessoas são encaminhadas para lá, algumas em situação de rua também, e que tem também a dependência química. Esses profissionais, eles têm essa capacidade, né? Tem médicos para indicar uma internação, ou ali poderia se tratar, em vez de uma internação então involuntária, ali mesmo é uma rede para se tratar dessa questão. Exatamente, uma rede para se tratar dessa questão. E quando é o caso de internação involuntária, ali que isso é definido. Muitas vezes os familiares procuram o CAPS ou procuram o Ministério Público, eu quero internar esse paciente. E a própria indicação é que não é caso de internação. Veja, o que nós temos que trabalhar também é que o nosso município tenha condição de, quando a pessoa está numa situação de dependência e voluntariamente diga, eu quero ir para uma clínica me tratar. E hoje eu faço o seguinte questionamento: nós temos esse tipo de local no município? Não, nós não temos. Se a pessoa quiser voluntariamente se tratar de álcool e drogas, o município não presta esse serviço hoje. Então, ao invés de nós ficarmos discutindo de apanhar as pessoas contra a vontade delas nas ruas e levá-las para o tratamento, aquelas que querem, que procuram e que precisam da internação voluntária, nós não temos para onde levá-las. Eu não estou dizendo que isso é um problema gerado pela atual gestão, de forma nenhuma. É um problema que já vem de anos. Sim. Então, nós temos que trabalhar para conseguir verbas públicas, para organizar as políticas públicas, para que nós tenhamos o quê? Possibilidade de, quando for o caso, porque às vezes é o caso de uma internação voluntária, essa pessoa ter condição de se desintoxicar, ter uma atenção, tratamento psicológico, uma profissionalização, um tratamento geral, para daí ela refeita, conseguir sair, voltar para a sua família, se ela tiver, e se ela não tiver, ela ter uma rede de apoio para ela sair do álcool e da droga. Existe o hospital psiquiátrico, né, de Londrina. Quando essas pessoas são encaminhadas, elas são encaminhadas algumas via SUS. Então, assim, porque elas estão dentro do hospital e aí depois fazem um encaminhamento. Então, quando a senhora diz que não tem, então eu tô com uma dependência química e eu quero procurar esse tratamento. Ela não pode chegar no hospital e pedir por esse tratamento. Ou ela paga, ou ela vai para alguma entidade filantrópica, né, que existe, ou o município não consegue atender. É isso, então. É isso, e veja, todas as vagas psiquiátricas e para o tratamento de álcool e drogas numa situação mais séria, de uma internação involuntária, elas são todas geridas pelo Estado. Então, a gerência dessas vagas estão em Curitiba. O município de Londrina não tem ascensão sobre essas vagas. Então, ainda nós temos carência de vaga e essas vagas não são geridas pelo município de Londrina. Então, nós temos duas dificuldades. Falta de vaga e a impossibilidade do município de Londrina gerir essas vagas. E mais, essa internação involuntária, ela pode durar apenas 90 dias. 90 dias essa pessoa não vai mudar da água para o vinho. Então, é um longo caminho a ser percorrido para essa pessoa ter uma mudança da sua realidade. Não há mágica nesse processo de mudança de dependência química ou de dependência de álcool, né? Quem
tem a infelicidade de ter uma pessoa amada, próxima, um parente, um amigo que tem essa questão da dependência, sabe como é difícil essa luta de retirar essa pessoa da dependência de álcool e drogas. Então, quando a pessoa ainda não tem vínculo, não tem filhos, não tem esposa, já tem toda uma construção familiar, ou seja, não tem uma construção familiar, né? Já é sozinho no mundo, tudo isso fica muito mais complexo. Sim. E assim, doutora, caso o prefeito de Londrina sancione, né, esse projeto de lei, qual que é o próximo passo aí que a senhora vê que o Ministério Público pode adotar? A 24ª Promotoria, que é a minha promotoria, vai encaminhar isso à chefia do Ministério Público, porque quando há inconstitucionalidade de lei municipal, é o procurador-geral que vai tomar providências em relação a isso, e eu, enquanto promotora da área da saúde e direitos humanos, eu vou atuar nos casos individuais. Quando houver a ilegalidade em relação ao cidadão, ou seja, uma pessoa, um funcionário público que não seja médico, indicar a internação de uma pessoa ou uma pessoa ficar internada nessas condições ou pelo prazo maior que o determinado nos termos dessa falsa internação humanizada, eu vou tomar providência contra quem determinou essa situação, podendo incorrer até em crime de cárcere privado. Sim, e a gente está acompanhando que o Ministério Público, né, a senhora já mandou, né, uma recomendação aí ao prefeito e ele tem um prazo para responder. Caso ele não responda ao seu questionamento, aí qual que é o passo daí, se ele não... Olha, eu acredito que o que vai acontecer é que a resposta dele seja ou a sanção ou o veto, né? Na próxima quinta-feira ainda dessa semana, eu vou me reunir com o prefeito, eu estou aguardando ele retornar de Curitiba, para que a gente converse sobre essa questão. Eu espero que nós possamos resolver no diálogo toda essa questão, porque uma judicialização, um litígio, não vai favorecer a questão da saúde mental no município, né? A recomendação vem com o objetivo de que a gente resolva de uma forma consensual tudo isso. Nós já temos muitos problemas na saúde mental do município, que o prefeito herdou e que nós precisamos resolver. Nós não temos muito financiamento nem estadual, nem federal para a saúde mental. Sim. Então, há grandes desafios por parte do município. Então, eu espero que a gente possa resolver isso da melhor maneira possível. Sim, até porque a dependência química, quando a gente pensa, às vezes ela também é decorrente de outras questões, né, psicossociais, outras questões aí psicológicas e mentais que também devem ser tratadas e muitas vezes são deixadas de lado, né, doutora? E nós estamos assistindo cidades que não são de países subdesenvolvidos como o Brasil, de terceiro mundo. Nós vemos Nova York, Chicago, cidades que estão tomadas por dependentes químicos na rua. Então, isso não é uma realidade única de Londrina. Sim. Nós no Brasil também, Rio de Janeiro, São Paulo, nós podemos enumerar várias cidades. Então, é um problema a ser enfrentado, a questão da drogadição. E não é um problema fácil, é um problema complexo. Problema complexo não tem solução mágica. Se nós internássemos compulsoriamente, se a gente pensar, nós não temos um censo da população em situação de rua em Londrina, mas o último censo, antes da pandemia, já apontou mais de 1.000 pessoas na rua. Sim. Qual é o estabelecimento que nós teríamos aqui em Londrina ou no Paraná para internar mais de 1.000 pessoas compulsoriamente? Sim. Isso resolveria o problema se essa internação dura 90 dias? Então, isso de fato não é a saída. Doutora, eu agradeço os seus esclarecimentos. Não sei se tem algo a mais que a senhora gostaria de esclarecer aí para o ouvinte. Fica à vontade. Eu acho que é um exercício nosso de cidadania não olhar para essas pessoas
com preconceito. Não é fácil, muitas vezes quem tem que circular pelos locais onde essas pessoas passam por apuros, às vezes ficam com medo, mas é algo que nós temos que enfrentar e precisa de investimento nessas políticas públicas. Não se faz política pública sem dinheiro, não se faz política pública sem perseverar nisso, e o que o Ministério Público aqui quer prezar é que todos e todas sejam tratados com dignidade. Essa é a mensagem que eu deixo.